Oi, gente, glória a Deus, bendito é o Senhor nosso Deus, o Santíssimo, o Glorioso, o Eterno, aleluia, que nos deu o privilégio de vivermos mais um dia. Estamos vivendo essa noite, essas horas dessa noite, na divina presença dEle, aleluia. Gente, hoje tem um cenário diferente aqui, porque eu estou fazendo uma live no meu trabalho. Eu estou no meu trabalho e eu até poderia ter saído mais cedo, mas aí eu estaria na condução no horário de voltar. Então, mais uma vez eu agradeço. Eu gosto de agradecer ao Senhor Deus todos os dias, pela noite que eu vivi, pelo dia que eu vivi, pelo privilégio da palavra dele que ele deixou para nós. Amém? Então, hoje nós essa live eu gostaria de pôr o nome dela de Eu Quero Santificar a Minha Vontade. Amém? Diga aí, pode falar aí, eu quero santificar a minha vontade. Se você quer que a sua vontade seja conforme a vontade do Senhor nosso Deus, então diga, eu quero santificar a minha vontade. Amém? Eu não estou falando, talvez eu esteja falando baixo demais, por dois motivos. Um é que eu estou rouco, né? Aqui tem um ar-condicionado aqui e eu estou sem blusa, sem camisa de manga curta e já estou rouco, né? Então, eu estou aqui no serviço. Vamos falar com Deus, amém? Eu agradeço a todas as pessoas, não dá para ver o nome de todo mundo. Eu vou ver depois quem foi que esteve vendo, né? Agora eu vi a diaconisa Adriana, Tiago, René Ponce. Sejam abençoados todos os que estão, os que eu vi o nome, os que eu não vi ainda, que eu vou ver depois. Sejam todos e todas muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Talvez até vocês ouçam outras vozes aí, que é uma colega que está atendendo aqui, umas pessoas que estão, elas estão atendendo. Então, às vezes faz barulho, cadeira e tal, mas nós vamos focar aqui naquilo que nós precisamos, naquilo que nos interessa e que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Que Ele ministre aos corações de vocês e ao meu também. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso é o Senhor, e digno de toda honra e de toda glória. Senhor, nós estamos na Tua presença, agradecidos, não só pela vida, o dom da vida que nós vivemos em mais um dia, estamos agradecidos também, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez o Senhor falar conosco, mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, Senhor, ministrando o Teu propósito. E nós sabemos que o Teu propósito, Senhor, é a nossa santificação, para que nós possamos viver a vida eterna contigo, que é santo e santo e santo, proclamando junto com os anjos do Senhor, santo, santo, santo. Aleluia, glória a Deus. Amém, povo de Deus. Gente, eu quero, como sempre, eu quero falar para quem vai receber a live, um compartilhamento, né, que nunca estudou a palavra de Deus, que nunca pegou a Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia e talvez você tenha dificuldade de achar os livros, conforme eu for falando aqui, mas como vai ficar gravado, se você não achar durante o tempo dessa live, é só você registrar a live, ou aqui no Facebook, ou no YouTube depois, né? E então o índice indica onde está o livro. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Então os livros do Velho Testamento estão no índice do Velho Testamento. E normalmente as Bíblias têm, no começo da Bíblia, o índice do Novo e do Velho Testamento. Algumas têm no começo dela, no começo do livro tem o índice do Velho Testamento, e antes do livro de Mateus tem o índice do Novo Testamento. Aqui eu acho que hoje nós vamos examinar talvez os dois testamentos. Então você que está começando, está engatinhando na busca da palavra, então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, vai procurar o índice e achando o índice, você procura o nome do livro.
Quando você achar o número do livro, você vai achar o número de uma página. Essa página é a página do primeiro capítulo do livro. E você verá um número grande no começo do primeiro parágrafo, que é o número do capítulo. Depois, cada parágrafo ou cada frase tem numerozinhos pequenos que são os números dos versículos. Amém? Então você vai procurar e vai achar. E nós vamos estudando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, então, eu mesmo enquanto trabalhava aqui, eu procurei fazer um esboço aqui para ganhar tempo, para não ficar confuso, né? Muito se fala que se deve buscar a vontade de Deus, para saber o que fazer, para saber o que caminho, que decisão tomar, mas nas coisas da vida, nas coisas da nossa vida nesse mundo, mas não é nesse aspecto que nós vamos examinar hoje aqui. Não é esse aspecto da vontade de Deus que estamos procurando adquirir, conhecer mais, ter mais conhecimento. Desse aspecto da vontade de Deus, de buscar como tomar decisões para as coisas dessa vida terrena, para adquirir bens. Eu compro ou não compro aquela casa, eu caso ou não caso com fulano, com ciclano, né? Eu faço a viagem ou não faço, não é esse aspecto da vontade de Deus que nós estamos examinando aqui, né? Porque esse aspecto da vontade de Deus nós ouvimos quase que todos os dias e em pregações desse aspecto da vontade de Deus, poucos querem saber e poucos querem pregar. E dos que querem pregar, nem todo mundo consegue, né? Muita gente é impedida. Agora vamos começar examinando aqui Mateus capítulo 16, versículos 26 e 27, né? Então nós vamos começar examinando aqui esses dois versículos. Então, como sempre convém a gente repetir, porque as pessoas muitas vezes acham dificuldade. Mesmo quem já tem uma boa quilometragem com a palavra de Deus, quando o pregador, a pessoa fala uma vez só, às vezes a pessoa, enfim, está procurando no índice, de repente quando acha o livro, não sabe mais qual foi o capítulo, qual foi o versículo, né? Então sempre eu gosto de repetir. É Mateus, capítulo 16. Você que está engatinhando na palavra, quando você achar o capítulo 16, você vai vendo o númerozinho no começo dos parágrafos e você vai até o número 26, que nós vamos ler o versículo 26. Livro de Mateus, e eu vou te dar uma dica, que o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você for procurar no índice, você já vai procurar no índice do Novo Testamento. Em Bíblias católicas antigas, pode ser que o índice esteja no final da Bíblia. Então você procura no Novo Testamento, livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 16, versículos 26 e 27. Amém? Então vamos ler, porque, como diz uma missionária com a qual congreguei, o tempo não espera, né? Então vamos ler. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Que Deus, importa para Deus também que nós tenhamos uma boa vida aqui, que nós não colhamos maus frutos das nossas decisões. Infelizmente isso acontece, mesmo sem a gente querer. Às vezes tomamos decisões e pensamos estar de acordo com a vontade de Deus, mas não está. Mas isso não é o mais importante, porque o que mais importa para Deus não é nós adquirirmos bens e sermos bem-sucedidos nas coisas dessa vida. Nem todas as pessoas, inclusive crentes,
inclusive pessoas cristãs evangélicas, nem todos os bem-sucedidos, com casamento bem-sucedido, com família unida bem-sucedida, nem todos alcançarão a glória eterna, né? Mas como disse o Senhor Jesus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então aqui o Senhor Jesus diz que aproveita ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, né? Porque naquele dia, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui ele está falando, não vai dar a cada um segundo as suas obras, não é exatamente as obras que nós fizemos buscando riquezas. É verdade que também contam sermos bem-sucedidos em certas coisas, mas o que Deus mais quer é que Ele vai dar o nosso prêmio segundo as nossas obras, obras de santificação ou obras de perdição. Obras que nós fizemos segundo a vontade dEle ou contrariando ao contrário da vontade dEle. Então, nessas obras nós vamos ganhar cada um o galardão. E o nosso galardão ou vai ser o céu ou vai ser o inferno. Ou vai ser o céu, que a palavra nos garante que será um lugar sem pranto, sem dores, sem morte, sem enterros, sem tristeza, sem mal nenhum. No inferno será absolutamente o contrário, ou talvez mais do que o contrário, porque a palavra nos garante que o inferno é um fogo que arde e não consome. E para muita gente, o calor daqui é insuportável. Então, a falta de pudor na vestimenta está cada vez mais ousada, e como se Deus tivesse mudado e como se Ele não estivesse se incomodando mais com isto, né? Mas, então, a palavra diz que Ele vai dar o galardão a cada um de nós segundo as nossas obras, né? Nós estamos examinando as Escrituras para conhecermos mais da vontade de Deus, que tem a ver com a santificação, que tem a ver com a vida eterna, e não tanto com a vida nessa terra aqui, nessa terra dos viventes. Uma vez que a palavra diz que sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus, né? Então, numa das duas lives passadas, nós examinamos 2 versículos do livro de Hebreus, né? Nós examinamos o livro de Hebreus no capítulo 12, nos versículos 14 e 15, amém? Então, eu não vou falar grandemente disso aqui, porque nós já vimos, e quem quiser pode ver nas lives das 2 terça-feiras passadas. Numa delas, nós examinamos isso aqui, né? Hebreus capítulo 12, versículos 14. Eu vou ler agora só o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a palavra nos garante que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas certamente quem não vive em paz com todos poderá também não alcançar a glória eterna, porque se você não vive em paz com todos, então certamente você também não está conseguindo viver em santificação, né? E também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 26, está escrito: sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração aqui, a palavra não está se referindo a esse coração, a essa máquina de carne que tem dentro de todos nós, que bombeia o sangue. Não, o coração aqui é um atributo da alma. O coração aqui é a nossa vontade. Então, nós temos que ter a vontade de seguir em paz com todos. Porque se nós não tivermos a vontade de seguir em paz com todos, nós podemos viver em atrito com todos ou com muitos e prejudicar a nossa santificação. E sem ela, a palavra diz que ninguém verá o Senhor. Então, sobretudo que devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa vontade. A nossa tendência, a nossa carne tem a tendência de ter 2 vontades. A vontade segundo a vontade de Deus e a vontade contrária à vontade de Deus. Mas, infelizmente, o que prevalece mais em nós
é a vontade contrária à vontade de Deus. E por isso que a humanidade, desde o começo, já caiu no primeiro pecado. É por isso que nós hoje pecamos muito, de querendo ou sem querer, ou sem querer querendo, e nós devemos todos os dias pedir perdão ao Senhor por os erros, os pecados que nós cometemos, ainda às vezes até muitas vezes sem perceber, que às vezes até prejudica outras pessoas, pecados que nós cometemos e fazemos outras pessoas também pecar. Nós devemos estar sempre pedindo perdão ao Senhor. Nós temos que ter a capacidade de perdoar e de se arrepender, né? Também nós examinamos outro dia uma passagem que diz que Deus diz que é para nós termos a nossa veste branca, isto é, a nossa alma, alva, branca, limpa em todo o tempo da nossa peregrinação. E para isso, nós temos que sempre estar guardando o nosso coração. Nós temos que estar guardando a nossa vontade, para que nós não façamos, nós não seguindo a nossa vontade, o coração, seguindo o nosso coração, a nossa vontade, nós façamos coisas que muitas vezes nós vamos ser grandemente prejudicados, porque perderemos a salvação se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não tivermos cuidado com a nossa vontade. Nós temos que ter cuidado de seguir as vontades que estão de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor Jesus nos alerta nesse livro nessa passagem de Mateus, que vigie, Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Então, leiamos. O Senhor Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ora, o Espírito de Deus que habita em nós, ele fortalece o nosso espírito, mas só que a nossa carne, a nossa natureza, ela é fraca. A nossa vontade tende para pecarmos. A nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos do pecado original, nos insta, nos pressiona para que façamos somente aquelas vontades que são perversas, que são más, muitas vezes até para nós mesmos, né? Então o Senhor Jesus nos diz para nós vigiarmos e também orarmos. Quer dizer, não é só para vigiar e nem só para orar. Nós temos que fazer as duas coisas. Então convém que sempre nós estejamos nas nossas orações, pedindo para Deus nos guiar, para Deus cuidar da nossa mente, guardar a nossa mente contra toda a inoculação maligna de Satanás, contra toda a indução que os outros seres humanos também procuram nos induzir a cair em tentação. E se a nossa vontade já é em desacordo com a vontade de Deus, é fácil alguém, ou um espírito, ou uma pessoa, nos convencer. Então, por isso, nós temos que estar sempre vigiando e orando, para não cairmos em tentação. O que é vigiar? Então, aqui tem uma definição que eu peguei no Google. Vigiar é observar com atenção, é estar atento, né? Então, nós temos que sempre estar vigiando os nossos pensamentos. Nós vigiamos as nossas tendências. Então, se de repente você está com os pensamentos, surgem na sua mente pensamentos pecaminosos, vontades pecaminosas, você pode repreender e mandar embora em nome de Jesus. Eu aprendi que isso funciona. Que se você realmente não quiser uma vontade errada e você resistir, rejeitar, e mandar embora em nome do Senhor Jesus, ela vai embora em nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus nos diz para nós estarmos sempre atentos, vigiando, né? Por exemplo, a gente fala, vigia a criança para não cair. E nós temos sempre que estar vigiando a nós mesmos para não cair. E os pais têm que estar vigiando o filho, os filhos, enquanto os filhos estão sob a tutela dos pais, vigiando e orientando para os filhos não caírem, né, em tentação. Vigia para não perder a hora. Mas aqui
o que o Senhor Jesus está pedindo para nós, mandando a gente vigiar, é para não cairmos em tentação, não seguirmos as nossas vontades naquilo que vai nos conduzir para o mal, né? Então nós vamos vigiar, continuar vigiando, para que a nossa vontade não nos faça cair nas obras da carne. Fazemos obras da carne quando satisfazemos vontades contrárias à vontade do Senhor nosso Deus, que é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, porque se nós não nos santificarmos, Ele não vai poder nos levar para a glória eterna. A palavra diz que o Senhor Jesus virá, né, com grande alarido, com anjos tocando trombeta, e os anjos recolherão os salvos. Quer dizer, os que estiverem vivendo em santificação e os que morreram em santificação, né? Então, para vivermos com Ele eternamente, Ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, onde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que ser achados santos na volta do Senhor. Que nós estejamos mortos ou em santidade ou vivos em santidade. Amém? Mas então, a palavra de Deus nos diz no livro, a primeira carta de Pedro, para você que ainda não conhece a Bíblia, a primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, ou de São Pedro, no Novo Testamento, é lá perto do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e versículos 16. Então a palavra diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, então Ele nos chamou para quê? Ele nos chamou das trevas para a luz. Nós vivíamos em pecado, mergulhados em pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Ele nos chamou das trevas para a luz, né? Então aqui também a palavra diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que estar sempre vigiando, nós temos que estar sempre examinando as Escrituras para saber como que a nossa maneira de viver vai ser santa para agradar ao Senhor. Aqui está muito frio e eu estou sem blusa, estou cada vez mais rouco, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu falo, né? Então, continuando aqui o versículo 16, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, se você quer ser filho de Deus, então você tem que ter o DNA do seu Pai eterno, que é a santidade, né? Então, muita gente diz, eu também sou filho de Deus, mas faz tudo o que quer e não está nem aí se agrada ou desagrada a Deus. Faz toda a vontade, dá asas à sua vontade. Mas aqui ele diz, sede santo porque eu sou santo. Se você realmente ou quer ser filho de Deus, então você tem que ter o DNA de Deus, porque Ele é santo. Então Ele nos diz, sede santo porque eu sou santo. No livro de Gálatas, no Novo Testamento, no livro de Gálatas, ou cartas aos Gálatas, então no capítulo 5, versículos 18 a 26. Então o apóstolo Paulo ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Veja só, estes pecados aqui são pecados ligados, pecados que têm a ver com a sensualidade, têm a ver com a moralidade, a imoralidade, né? Então a prostituição são pecados ligados à vida sexual, é quem deixa a vontade, a pessoa tem vontade de fazer fornicação, comete fornicação, tem vontade de cometer adultério, comete adultério. A pessoa tem vontade de andar sem pudor, vestir-se
com imoralidade, satisfaz a vontade. Impureza, isso é impureza. Lascívia, o que é lascívia? A lascívia também é considerada na palavra como imoralidade, mas isso aqui tem um significado um pouco variado, né? Lascívia, por exemplo, é se você procurar seduzir uma pessoa, seduzir para a pessoa como se você pudesse satisfazê-la sexualmente. E você vai fazendo a pessoa ficar abrasada. Isso é lascívia. Você está fazendo a pessoa se abrasar e ter vontade de cometer pecado com você, e você está abrasando a pessoa. Isso é lascívia, né? Lascívia também é produzir todo e qualquer tipo de material pornográfico, de sensualidade pecaminosa, de nudismo, de imoralidade. Isto é lascívia, porque estimula as pessoas ao pecado de olhar o que não deve, de fazer o que não deve. Então, essas obras, prostituição, impureza, lascívia, elas são obras da carne. Também o Senhor Deus considera como obras da carne a idolatria, as feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. O que é idolatria? Idolatria é você ter no seu coração e você dar mais valor a qualquer coisa do que a Deus. O trono que tem no seu coração, que deveria ser para Deus, o espaço no seu coração que deveria ser do Espírito Santo, então é ocupado por outras coisas, por pessoas vivas ou mortas, pelo dinheiro. E aquilo que você põe no seu coração, no lugar que é para ser de Deus, então aquilo é o seu Deus, e isso é idolatria. Idolatria não é somente ter ídolos, adorar ídolos, venerar ídolos. Com ídolos, idolatria também é você pôr no seu coração coisas no lugar que tem que ser só de Deus. Feitiçarias. O que é feitiçaria? Feitiçarias, magias, encantamentos, que estão proibidos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. Então, feitiço é quando a pessoa procura ter um colóquio, faz pacto com o espírito das trevas, com demônios, com Satanás, com o diabo, para que eles façam coisas que a pessoa quer que sejam feitas. Então a pessoa oferece, faz oferendas, dá presentes aos espíritos das trevas, para que eles façam tais coisas. Isso são feitiçarias, magia negra, né? As pessoas muitas vezes querem fazer com que uma outra pessoa fique doente ou até morra, então ela vai e faz uma feitiçaria chamada voodoo. E são muitos os tipos de feitiçaria, mas todos eles é pecado. Aliás, por falar em feitiçaria, a idolatria também é qualquer espírito que não seja o Espírito Santo. O servir, adorar, falar, invocar qualquer espírito que não seja o Espírito Santo é idolatria. E na feitiçaria é isso que praticam a idolatria, fazendo pactos com os espíritos para que eles façam coisas, pedindo coisas boas para si ou para a sua família, em vez de pedir para Deus, ou fazendo esses espíritos irem praticar o mal contra pessoas, contra os seus desafetos. Então você está praticando a obra da carne, e quando você satisfaz essa vontade, você está indo contra a vontade de Deus. E como nós já vimos lá em cima, nós já vimos um outro versículo agora há pouco, o Senhor Jesus vai dar o prêmio para cada um segundo suas obras. Então, essa feitiçaria que você faz para prejudicar outras pessoas, embaraçar outras pessoas, você vai receber o seu galardão, você vai receber o prêmio dessas coisas. Porfias. Porfias são disputas, brigas sem sentidos, brigas por coisas que você poderia deixar passar, né? Porfias, emulações, é a mesma coisa, iras. A palavra de Deus diz, irai, mas não pequeis. Quer dizer, muitas horas a gente acaba irando. Até o Senhor Jesus, em certa ocasião, irou com as atrapalhadas que o ser humano fazia, né?
mas ele irou, mas não pecou. E a palavra diz para a gente irar, o melhor é não irar, né? Que a ira é uma obra da carne. Mas se a gente irar, que a gente não peque, não deixe a ira nos dominar para pecar. Dissensões, né? Muitas vezes a pessoa gosta, a pessoa tem aquela vontade de ter rixa com outra pessoa, de perseguir outra pessoa, de fazer confusões. Isso são dissensões, né? Heresias é quando a pessoa inventa coisas diferentes da palavra, como se estivesse na palavra, né? Como se a pessoa desvirtua a palavra de Deus, né? Uma das heresias que eu vejo muito aí é que as pessoas, quando são corrigidas por alguém para que deixe de satisfazer suas vontades malignas, quando para deixar de satisfazer certas vontades da carne, a pessoa fala, Deus vê ao coração, né? Isto é uma heresia. Então a pessoa quer achar que como Deus vê só o coração, e ela acha que o coração dela é santo, é perfeito, então ela pode fazer o que quiser, né? Então, já que Deus vê só o coração, Deus só vê o meu coração, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso andar seminu, eu posso adulterar, fornicar, posso fazer qualquer coisa e não me arrepender, não é porque Deus só vê o coração. Então é uma heresia que as pessoas usam de quando o Senhor Deus disse para o profeta Samuel na escolha quando o Senhor Deus mandou o profeta Samuel ir ungir Davi como rei. Então, como Deus rejeitou os irmãos de Davi, e o Senhor Deus falou para Samuel, eu vejo o coração, né? Deus vê o coração. É que ali, para escolher, ele sabia qual deles tinha um coração sincero perante ele, ele sabia qual deles tinha a vontade santificada, ele sabia. Então, por isso, a escolha dele, ele via o coração deles, o que eles seriam, se cada um deles seria, depois que fosse ungido rei. Então, ele sabia, ele estava vendo o coração de Davi, que Davi seria, como ele disse mais tarde, um homem segundo o coração de Deus. Então, são muitas as heresias que as pessoas inventam e falam e procuram fazer os outros cometer, como se estivesse na palavra, mas não está. As pessoas desvirtuam a palavra. Isso são heresias. Invejas. As invejas. A inveja é uma vontade que a pessoa tem de ter aquilo que é de outra pessoa. Ela tem vontade de ter aquilo que é de outra pessoa. De repente, você veste uma roupa e aquela roupa cai bem em você, fica bem em você, você fica bem com aquela roupa. De repente, uma outra pessoa, ela talvez até tenha condição, padrões de vida econômica, até muito melhor que o seu, tem condição de comprar roupas mais caras, melhor do que aquela que está em você. Mas ela acha que aquela roupa que cai bem em você, que está bonita, ela não poderia estar em você. Aquela roupa tinha que estar nela, né? E ela tem vontade de praticar algum mal contra você e satisfaz a vontade, levada por esse sentimento. Aliás, talvez seja esse um dos motivos que Lúcifer, né, que era o anjo de luz, virou diabo. Ele invejou a posição de Deus, né? Feitiçarias, homicídios. Homicídio todo mundo sabe o que é. Homicídio é tirar a vida de outra pessoa, é matar outras pessoas, se bem que nem sempre as pessoas matam. Às vezes as pessoas não matam com uma arma, não matam com as mãos, mas matam com a língua, destroem a reputação de outra pessoa. As pessoas matam outras de raiva, as pessoas perseguem tanto outras pessoas, fazem bullying, fazem assédio moral, perseguem de tal forma que a outra pessoa acaba até adquirindo um câncer, acaba se suicidando, né? Então, isso também é homicídio, né? De repente, você não mata com as mãos, você não mata com arma, mas você mata, né? Bebedices. Bebedice é
é a vontade, é quando a pessoa satisfaz aquela vontade que se torna crônica, de ingerir bebidas alcoólicas, bebidas que fazem mal, né? Que tiram a lucidez, né? Então, é bebedices. Glutonarias é a pessoa comer, a pessoa não come para viver, a pessoa vive para comer e come até mais do que o estômago suporta. Chega a ficar com o estômago dilatado de tanto comer. Gula, glutonaria, é a famosa gula. E a palavra, aqui eu estou lembrando no versículo 21, Gálatas 5, 21. E aqui ainda, aí depois a palavra diz, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você tem vontade de fazer essas coisas, e tem satisfeito a tua vontade, muda, pede ajuda a Deus. Se você é uma pessoa cristã, pede ajuda ao Espírito Santo, que Ele está aí para te ajudar a se livrar dessas obras da carne, né? Porque senão, você se você morrer aceitando, concordando que a tua vontade seja satisfeita, satisfaça essas obras da carne, você não herdará o reino do céu. Mas contra essas coisas, a própria palavra, o próprio Deus e o próprio Espírito Santo, Ele nos dá um remédio. Porque todos nós estamos sujeitos a cometer um ou mais desses pecados em algum dia, em algum momento da nossa vida, com frequência ou lá de vez em quando. Mas na própria palavra nós temos o antídoto para esse veneno. Está no versículo 22 do capítulo 5, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses atributos aqui são atributos de Deus, são qualidades que tem em Deus e que Deus quer que nós cultivemos em nós, né? O amor que é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor, né? O gozo aqui não é gozo sensual, né? Gozo aqui é você sentir a alegria de estar em Deus, a alegria de praticar o bem, a alegria de viver no bem, a alegria de ser da luz, de viver na luz, uma luz espiritual, não a luz do sol, né? Paz, né? A paz é você saber viver em paz com outras pessoas, é você aceitar no seu coração a paz que o Espírito Santo quer te dar. Por falar em paz, nós evangélicos, nós costumamos saudar uns aos outros, pelo menos uma parte dos evangelhos, nós dizemos a paz do Senhor. Ora, por que a paz do Senhor? Porque cada vez que nós dizemos a paz do Senhor, nós estamos profetizando que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida daquele irmão, daquela pessoa. Então, isso vem do grego, vem do hebraico. Shalom Adonai. Shalom significa paz. Adonai é Senhor, a paz do Senhor. Então, nós temos que estar sempre profetizando a paz do Senhor uns para com os outros. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele apareceu no meio dos discípulos, que estavam escondidos com medo de serem mortos também, e Ele disse, então Ele saudou eles, desejando a paz para eles. Antes dele voltar ao céu, Ele disse, a minha paz vos dou, eu vos dou a minha paz, não a dou como vou lá dar ao mundo. Então essa paz do Senhor Jesus é a paz que nós profetizamos uns para com os outros, nós desejamos uns para com os outros. Shalom Adonai, a paz do Senhor. O que é longanimidade? É você não desanimar com a salvação, você não desanimar facilmente com os tormentos, com as provações, com as tentações, com os males que podem sobreviver sobre você. Você tem um longo ânimo para suportar e vencer tentações e provações. Benignidade e bondade é você ter vontade de fazer o bem, de fazer o bem para outras pessoas. Isso é benignidade, é bondade. A fé
A fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que conservar no nosso coração a certeza que se nós mantermos a nossa vida vivendo a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, evitando o pecado, se desviando do pecado, de tudo aquilo que desagrada, Ele certamente nos dará a vida eterna. Ele nos dará o galardão da vida eterna. Se nós temos que ter essa certeza. A fé é uma certeza, a certeza daquilo que nós ainda não vemos. Nós não estamos podendo palpar, nós não podemos desfrutar, mas nós sabemos, temos certeza que vem, que Deus dará, que Deus vai fazer. Né? Nós esperamos, ainda não vemos. Isso é a fé. E a mansidão. A mansidão, não é preciso a gente pensar, né, que você já sabe, todo mundo sabe o que é mansidão. Mansidão é o contrário de ser violento, é o contrário de ser briguento. Né? Temperança. Temperança é uma qualidade da gente ser me desculpe, mas aqui no momento me fugiu o significado dessa palavra. Talvez a gente fale nela numa outra circunstância. É que eu estou também começando a ficar preocupado que daqui a pouco eu tenho que sair daqui, né? Porque termina o horário aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, que a nossa vontade esteja livre, nós temos que buscar em Deus. Que a nossa vontade seja santificada e liberta das obras da carne. É fácil? Não é. Porque enquanto nós estivermos nessa vestidura de carne e sangue, nós estaremos sempre sujeitos a cair de algum modo, em alguma coisa. Mas nós vamos sempre buscar a ajuda do Espírito Santo. Vamos sempre estar pedindo ajuda ao Senhor Jesus. Né? E aqui sobre as obras da carne, no versículo 24, a palavra diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, nós que somos de Cristo, crucificamos a nossa vontade, né? A vontade da nossa carne de fazer o que desagrada a Deus e não o que agrada. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Então, muitas vezes, a pessoa vive no Espírito, a pessoa fala em línguas, a pessoa dá show na igreja e faz e coisa e tal, mas despreza os outros, mas provoca os outros. Dentro da igreja é roupa até santa até demais, mas na rua onde o pastor não vê, então uma coisa diferente. Olha, se nós somos espirituais na igreja, nós temos que ser espirituais fora da igreja também, né? Então, andemos em espírito, não só dentro da igreja, mas fora dela. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros. Então, de nada, se nós vivemos no espírito, né? Então andemos em espírito. Não cobicemos nada do próximo. Não usemos de vanglória, procurando entrar em disputa com outras pessoas para ver quem é maior, quem é melhor, né? Isto é vanglória. E não estejamos irritando uns aos outros. Até isso faz parte do estudo que nós fizemos outro dia, né? Que nós não irritemos uns aos outros. Não façamos com que os outros estejam cheios de raiz de amargura, porque eles estarão em pecado por nossa causa e nós estaremos em pecado por fazê-los estar em raiz de amargura, irritando uns aos outros. Uma vez que está escrito que nós não devemos estar irritando uns aos outros, e nós irritamos uns aos outros, cada vez que nós fazemos isso, nós cometemos pecado. E o Senhor Jesus vai dar o galardão, o prêmio a cada um segundo as nossas obras, né? Então, ainda no versículo 26, Gálatas 5, 26, invejando uns aos outros. Então, nos libertemos da inveja, para que assim nós possamos estar com as nossas vestes brancas, alvas,
na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados e amadas, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então eu vou parando por aqui e eu quero pedir a você que compartilhe com seus contatos essa live. Para quem vai ver no YouTube, eu gravo a partir das 20 horas, todas as terças-feiras, no Facebook, no meu canal Adelino de Souza Lima. E depois eu compartilho, né? Aqui no meu canal Adelino de Souza Lima, no Facebook, e eu compartilho no YouTube. No YouTube o canal é Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos é o canal no YouTube. E também lá eu gostaria que você fosse, né? E também lá você clique no joinha, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, me ajude, se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe para que outras almas sejam beneficiadas com a palavra de Deus. Talvez tudo que eu falei para você já está, como se diz, careca de saber, e você já pratica, ou está careca de saber, não pratica e não quer praticar, mas compartilha, porque tem gente precisando da palavra de Deus. Tem gente que não vai à igreja nenhuma, que ainda não estão salvos, e se de repente perecer, fisicamente vai perecer, espiritualmente também, por toda a eternidade. Então, tanto no Facebook como no YouTube, compartilha, dê o seu joinha, se inscreva no canal no YouTube, amém? E seja muito abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E glória a Deus. Então a bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Fique com Deus, sejam muito abençoados, tenham noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor, Shalom Adonai.